Olá, boa tarde, meus amigos. Tudo bom com vocês? Eu tenho relutado muito, mesmo recebendo dentro do meu coração a permissão e a ordenança do Altíssimo Pai para estar aqui com vocês, falando sobre muitas informações e conhecimentos que eu tenho buscado, interação que eu tenho tido com muitos internautas da rede social. E eu tô assim como um celeiro de informações dentro de mim, com muita vontade de ajudar o Brasil a sair do abismo, do poço de abismo que nós brasileiros estamos. Mas muitas vezes a gente, pelas as questões que o Brasil enfrenta, né, de muitas ameaças, de muitas injustiças que tem acontecendo na nossa nação, a gente evita estar se manifestando. Mas eu acredito que nesse momento que nós estamos vivendo, não é momento de covardia, meus irmãos, meus amigos brasileiros, meus parentes indígenas. É momento da gente se posicionar como os povos originários dessa terra, em primeiro lugar, né? Que eu sou descendente ao povo originário dessa terra, sou pertencente ao povo originário que sempre esteve aqui quando chegou os europeus aqui. Boa tarde, na nova era você acha? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós não somos melhores do que os povos que não são os originários. Nós somos todos iguais. Em primeiro lugar, somos filhos de uma única energia criadora. O Pai das Luzes, o nosso Pai Criador, Iau. Então, tanto faz ser indígena, como negro, como os que descendentes da África, como branco, como loiro, como amarelo, como pálido, não importa a cor da pele, não importa a etnia, somos todos parte de um único Criador, de um único Elohim, de uma única fonte criadora, o Pai das Luzes, Yahweh. Ele é o responsável Pai de todos os seres viventes neste mundo, tanto animais como vegetais, como seres humanos, né? Todas as criaturas, as criaturas do chamaial celestial, as criaturas que vivem no fundo do mar, que vivem nos ares, os pássaros, né? Os peixes, os animais selvagens, os gigantes, tudo. Nada existiu nessa vida e nada existe se não for pela energia criadora. Porque todos nós somos energia, todos nós somos próton, átomos e neutro, que somos centelhas divinas da verdadeira energia, o único criador, o Pai e Mãe do Cosmo Originosa, a fonte. Então aqui, a princípio dessa live, eu começo meu discurso dizendo: não existe seres humanos melhor um do que o outro. Todos nós somos iguais perante o Criador e perante a lei, com todos os direitos e deveres como cidadãos que somos, né? Nós temos direito à casa, à moradia, o alimento, nós temos direito à educação, temos direito à saúde, temos direitos à propriedade privada, temos direito de soberania, temos direitos de plantar, de colher, temos direito à terra, porque o Pai Celestial, a energia criatura, a fonte criadora, Pai e Mãe, Iau, nos deu a terra para cuidar dela e zelar, e dela tirar o nosso sustento e a nossa saúde, porque da terra está tudo para nossa cura, para que não haja doença, ou que a gente elimine as doenças. E muitas vezes nós não conhecemos o nosso direito, né? A palavra do Pai diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E a nação brasileira está perecendo, sendo destruída, muitos morrendo por falta do conhecimento. O mestre Alcha, quando entrou aqui no mundo, desceu de lá do Chamaí,
e entrou no ventre, no útero, no portal da vida da Virgem Santíssima, a nossa irmã Maroém, Maria, Mãe Maria, né? Ele veio com essa missão de nos revelar a verdadeira natureza da energia criadora, o Pai, Yahweh, de mostrar o seu orrável, o seu amor, a sua bondade, a trazer para nós os decretos doces do Pai, né? É tanto que no livro de Alhana, mudado para João, capítulo 4, versículo 4 diz, né? Abre aspas, mas aqueles que beber da água que eu lhe der, eu nunca mais terá sede. Está escrito aqui, ó. Nesse cartaz que eu coloquei aqui, ó. Está escrito. Que aquele que beber da água que o Machia, o Messias Ben David, o filho do Criador, da energia criadora, Yahusha, né? Quando entrou nesse mundo, ele disse que aquele que bebesse dessa fonte do conhecimento, do ensinamento dele, né, nunca mais teria sede. Porque essa água, né, ela é a fonte da água viva que salta para a vida eterna. Então, meu amado, o povo precisa ter conhecimento da verdade. O povo não pode viver sendo alimentado de narrativas criadas por sensacionalismo, por imprensa marrom, por narrativas criadas pelos homens perversos que não temem o Criador. Nós brasileiros estamos refém do narco-estado, organização criminosa terrorista. É por isso que o presidente Donald Trump, ele está classificando, nomeando todo o narcotráfico, né, como organização terrorista. Porque quando uma criança, um jovem, um adolescente se torna refém dessa organização, destrói toda a família. Por isso é terrorismo. Porque a família não tem mais tranquilidade, a família não tem mais paz, a família não tem mais alegria de ter seus antes queridos, seus filhos, seus jovens, suas crianças, refém, né, do narco-estado. Porque, na verdade, quem comanda o terrorismo dessa organização criminosa do crime, das drogas, não é só aqueles que estão com as armas nos morros, nas favelas, não. Não é, muitas vezes a pessoa condena só o traficante, o vendedor que está na esquina. Não, eles também são vítima desse poder maldito do narco-estado. Quem está por cima deles é muito maior. Quem está por cima deles comanda eles e joga uns contra o outro. Joga grupo contra grupo. Joga pessoas contra pessoas. Joga organização contra organização. É o que você vê muito aí, nesse embate desse crime organizado, né, destruindo uns aos outros. O PCC quer destruir o CV destruir o PCC e vice-versa. E assim vai, né, as famílias sendo destruídas, né, eles também são vítima. Vítima de quem? Vítima do narco-estado. Vítima de quem está por cima deles, são maiores do que eles, que é pessoas que estão dentro do STF, pessoas que estão dentro dos poderes legislativos, fazendo lá leis que beneficiam o crime, pessoas que estão roubando nossa nação, governos, né, prefeitos, governantes, deputados, senadores. Foi isso que eu ouvi hoje. Eu já sabia disso há muito tempo, mas aqui, buscando as informações na rede social, no YouTube, eu vi isso claramente de um jornalista que tem compromisso com a verdade. E vi também de advogados, professores de direito da universidade, falando que os brasileiros estão refém do narco-estado, do crime organizado, que o presidente quer classificar, o presidente Donald Trump, como terrorismo. E é terrorista mesmo. Porque quando um filho nosso cai nessa bagaceira na mão do crime organizado, destrói toda a família, é terror, destrói completamente, leva tudo
que um pai e uma mãe luta anos para conseguir, né? Leva a casa, leva o carro, leva um dinheirinho que estiver guardado, leva uma bicicleta, leva uma moto, leva tudo, exatamente tudo. Porque o jovem, o adolescente, a pessoa que está escravizada no vício, ela não tem mais controle sobre sua própria vida. Então ela termina sendo o alimento constante dos criminosos, o alimento do narcoestado, o alimento desses políticos safados que comanda o crime organizado, o terrorismo do narcotráfico de droga. Então, meus amigos, nós brasileiros, mulher dona de casa como eu, mães que têm os filhos oprimidos pelas drogas, pelo vício, tem que se levantar e reagir. Tem que reagir e vir combater isso, porque um homem se levantou para reagir contra o narcoestado, um homem se levantou para combater o crime organizado e este homem foi ferido de morte. O senhor Jair Messias Bolsonaro, que até o momento que ele foi ferido, eu ainda militava do lado errado. Eu militava do lado da esquerda, achando que o comunismo era uma coisa boa. Mas só que depois que eu vi o quanto esse homem sofreu, né? Esse crime organizado, esses terroristas planejaram contra a vida desse cidadão, um homem que se levantou para defender a nação brasileira, Jair Messias Bolsonaro. Ele teve uma tentativa dele impedir concorrer à presidência da República. Então meus olhos se abriu, começou a se abrir. Aos poucos. Mesmo assim, ainda resisti, queria ainda criar narrativa, porque assim, a esquerda ela tem um potencial de criar narrativa contra o opositor terrivelmente. Isso a esquerda tem. E eu aprendi isso com eles. Então, às vezes eu estava ali também criando minhas narrativas contra Jair Bolsonaro. Só que como eu sou escolhida do Criador, da energia criadora, ele abriu meus olhos espirituais e me mostrou que Jair Messias Bolsonaro foi um homem, um soldado do reino celestial, levantado para combater esse mal que está corroendo a humanidade e principalmente nós, cidadãos brasileiros, que somos refém do crime organizado, somos refém do narcoestado, do narcotráfico. Está introduzido esse mal em todo o setor da sociedade, até na saúde. Eu vi um vídeo de uma médica falando que até os hospitais, até a instituição de saúde está corrompida, sendo comandada pelo crime organizado, o narcoestado. Então é terrorismo, certo? Tem pessoas que estão há meses, anos, com um agendamento de um exame que não consegue fazer uma biópsia do útero, uma biópsia da mama, não consegue fazer uma cirurgia porque simplesmente eles que mandam. O Estado é que manda, o sistema é que manda. Só se cuida da saúde quem eles permitem. Então eles mandam na nossa vida, eles que têm um controle se a gente deve viver ou não. Isso é terrível, irmãos. Vamos levantar, erguer a nossa cabeça e dobrar o joelho e orar pelo o nosso país e apoiar quem quer fazer a limpeza aqui na nossa nação. Vamos apoiar em oração, positividade, energia positiva em favor dos filhos da luz. Irmãos, você que diz ser servo do Altíssimo e milita pela esquerda, acorda, abra seus olhos como o Ruach Kodash, o Espírito Santo abriu os meus. Você está militando para apoiar e aplaudir Satanás. Saia disso, vamos apoiar o povo da direita. Veja quantas pessoas inocentes estão presas porque simplesmente lutava pela liberdade de expressão, pela família, o direito de exercer a sua emuná, a sua fé no Criador. Pessoas que lutavam pela verdade estão presas injustamente, enquanto os verdadeiros bandidos estão soltos zombando de nossa cara. Vamos acordar, povo. Eu peço que cada mãe de família que sofre, cada pai de família que sofre, que tem um filho preso nos vícios, né, não condene seu filho. O narco-estado é o culpado disso. Vamos tratar os seus filhos, procurar um tratamento espiritual, porque a espiritualidade existe, está aí para nos ajudar. Os malarrinhos, os anjos, os nossos irmãos terrestres, mestre ascenso, estão aqui na terra para ajudar a gente. Vamos buscar a espiritualidade, vamos buscar tratar
tentar conduzir eles a algum local que tenha a palavra do Criador, que tenha um tratamento para essas pessoas se libertarem dessa opressão maligna que é os vícios. Então, meus amados, levante você, erga-te, mulher, guerreira, erga-te, mãe. Nosso povo indígena já foi escada para esse comunismo, essa esquerda subir ao pódio. Escravizou nosso povo, tomou tudo da gente e vem sempre nos mantendo como gado. Mas o povo indígena também está acordando, está saindo dessa escravidão. Então você, pai e mãe, acorda. Venha defender a verdade, venha defender a direita, venha defender os princípios espirituais, as leis morais, a lei espiritual, a família. Venha, se levante para defender a sua família. Grave vídeo. Venha também apoiar a direita, venha apoiar o nosso verdadeiro presidente Jair Messias Bolsonaro, porque ele sim foi eleito pelo povo e não a esquerda foi eleita. Ele foi eleito. Quando eu tive a minha visão, que a espiritualidade me mostrou que a esquerda estava armando, né, um projeto maligno, satânico, para aprisionar, jogar Bolsonaro na cadeia e militares na cadeia, eu fui despertada pelo Criador, que eu estava militando pelo grupo errado. E eu, como serva do Altíssimo, não podia me deixar ser manipulada pelo mal. Eu fui acordada. Também tive uma mãe que já dorme no Criador, que ela recebeu uma visão da espiritualidade, que Jair Bolsonaro foi levantado, era um ser de luz levantado para libertar o Brasil. Minha mãe também me chamou a atenção sobre isso. Isso me ajudou a abandonar as pautas da esquerda, as narrativas mentirosas deles. Depois eu fui estudar o que era o comunismo e descobri que só tem Satanás no comunismo. Não tem nada de luz, não tem nada de Deus, não tem nada do Criador Yahweh. Então, meus amados, a guerra é grande, é longa. A guerra não vai terminar agora. A guerra mal começou, né? A guerra começou lá quando deram a facada de Bolsonaro. E eles, não contentes com isso, criaram agora uma sentença injusta com narrativas mentirosas, acusando Jair Messias Bolsonaro de ser o chefe de um falso golpe, de um golpe que não existiu. Que não se dá golpe com mulheres orando com Bíblia, nem pessoas com a bandeira na mão, nem dando glória a Deus. Se dá golpe com armas, com canhão, com tanque, com bombas. E isso você não viu do povo da direita, certo? Então vamos nos levantar e nos erguer enquanto há tempo para a gente libertar a nossa nação, que está refém ao narco-estado, está refém do crime organizado, são terroristas. E essa pauta de ser chamado de terrorista está na agenda do presidente Donald Trump e eu apoio ele. O crime organizado na nossa nação tem que ser tratado como terrorista, não o povo patriota que está protestando por seu direito à liberdade, a liberdade de expressão. Essa é a palavra que eu trago nessa tarde. E a partir de agora, como eu fui levantada e tocada para estar aqui falando com vocês, brasileiro, e todos estiverem me ouvindo, estrangeiro do outro lado, eu não vou parar. Até eu ver essa rede social toda sendo manifestada por mães e pais sofredores que vêm a defender o que é justo, o que é correto. Porque o dia da separação chegou. Chegou o tempo do fim, chegou o tempo de separar o joio do trigo. Chegou o tempo de separar as cabras das ovelhas, os bodes das ovelhas. Eu não posso falar com quem está me chamando aqui para eu conversar. Eu estou em uma live e não posso. Em outra oportunidade eu posso falar. Até porque eu não falo a língua de estrangeiro. Malmente eu posso dar um bom dia no inglês, good morning, good afternoon, que é boa tarde. Malmente. Certo? Rolar. Eu não falo outra língua. Eu falo só a língua que eu aprendi. Então, e falo um pouquinho do hebraico antigo aramaico, que eu estudo para isso, certo? Então peço que nessa tarde o Altíssimo Pai, a energia criadora Yahweh, venha trazer para cada um de vocês a iluminação nos seus lábios, que é coração, na sua mente, na glândula pineal,
para vocês enxergar aqui, ó. Enxergar o que é reto, o que é verdadeiro. E passar a defender o que é justo. Ok? Que o nosso Pai Altíssimo abençoe a todos que está do outro lado. Derrama os decreto doce. Que a energia criadora venha revestir o Brasil, a nação brasileira. Aleluia, da sua luz gloriosa, seu exército de anjo, que está com clamor de trombeta tocando nessa nação. Venha guardar cada um brasileiro que luta pela justiça, pela verdade. E que venha, meu Pai, iluminar os corações. Em nome de Yahshua Mashiach ben David. Amém. Que assim seja.